Opa! Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Meus queridos e amados alunos, mais uma aula, mais uma oportunidade. Isso aí. Agora nessa aula nós iremos falar sobre o dependente químico. O que é o dependente químico? Exatamente. Mas antes, aquela prece maravilhosa. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade, pelo momento de poder estar na Tua presença e poder aprender com o Senhor. Amém. Dependente químico. A palavra dependente já diz tudo. É aquele que depende. Por exemplo, um cadeirante, ou seja, uma pessoa que sofreu um acidente, infelizmente perdeu os movimentos das pernas, ela depende de uma cadeira de roda para se locomover de um lugar a outro. É dependência, entendeu? Pessoas diabéticas que, infelizmente, alguns estágios, elas necessitam de insulina. Dependência. Ela depende daquela insulina para poder todo aquele procedimento. Dependência, ela é se tornar dependente. Em alguns estágios, a dependência se torna uma escravidão. É ser escravo de algo. E químicos, tá meio apagado talvez aí para você. Dependente químico. Ser dependente químico. Uma pessoa que é dependente químico é porque ela se tornou dependente de alguma substância química. Tem algumas pessoas que se tornaram dependentes do cigarro. Tem muitas pessoas que tratam o cigarro como se não fosse uma dependência química. Falam que o cigarro não é uma química. Bom, se nós formos olhar como é fabricado o cigarro, ele existe muitas tem a nicotina, tem veneno para barata, veneno para rato, tantas outras químicas, são químicas, entendeu? Que torna-se um vício. Algumas pessoas tratam o cigarro como se não fosse um vício preocupante. Mas se nós formos olhar, observarmos, um dos maiores causadores de câncer é o cigarro. Uma pessoa, quando ela se torna dependente do cigarro, por exemplo, não vamos focar no cigarro, mas falando de dependência, ela tem as suas situações. Ela não fica um dia sem fumar. Então, dependência é depender de algo. Tem algumas pessoas que utilizam a palavra eu dependo de Deus para viver. Tem uns que usam como religião, outros como família. Então, assim, varia de pessoa para pessoa. Mas dependente químico é aquela pessoa que se tornou escravo de alguma substância química. Tem algumas pessoas que se tornaram escravas do crack, outras da cocaína, outros da maconha, outros do cigarro, outros da bebida, da heroína e de tantas outras substâncias químicas que existem no mundo. Um detalhe também muito importante, às vezes passa-se num bar, aí está lá aquela quantidade de pessoas se embriagando, tá? Estão ali utilizando uma substância química, tá bom? Estão se embriagando. E tem um ou outro, geralmente dois, estão lá chapadão, daquele jeito, daquele modelo, caindo. Aí vai passando um usuário de crack. Aí o cara mal consegue se segurar, muito doido. Lá vai lá um noiado lá. Ainda fala assim, lá vai lá um noiado. Não consegue mal falar. Não consegue nem falar direito. Lá vai lá o bicho noiado lá. Muito doido, noiadão, velho.
O cara tá mais noiado do que o outro que tá caminhando na rua. A diferença de uma substância química para outra existe, existe. Mas nós estamos falando de dependência. O cara que está ali, doidão, no bar, ele está dependente. Tem uns que conseguem se embriagar aos finais de semana. Tem outros que conseguem se embriagar uma vez ao mês. Tem outros que conseguem se embriagar todos os dias. Tem outros que, no máximo, é um pouquinho de cerveja ou de alguma bebida alcoólica, uma coisa pequena, um vinho, uma coisa leve. São considerados como os normóticos. São pessoas que conseguem fazer isso. Bom, mas aqueles que são compulsivos são aqueles que não conseguem ir ao bar e beber uma dose. São aqueles que compram um maço ou uma carteira de cigarro e não conseguem fumar só um, ou metade, ou só dar 2 tragos e pronto. Compulsivo. Tem aqueles também, tirando a parte da dependência química, colocar a dependência de outra coisa, como adicção. Tem alguns que são compulsivos em comer chocolate, outros são compulsivos no sexo, outros são compulsivos em arrumação de casa, variações de coisas. Mas ser dependente químico é depender daquilo. Tem uma questão no Narcóticos Anônimos, que é falado no livro azul, vivia para o uso e usava para viver. Quando chega a essa fase, é a fase mais crítica do cliente. É a fase terrível de qualquer cliente. Quando ele chega nesse estágio, ele já não consegue trabalhar, ele já não consegue ter nenhum outro tipo de responsabilidade. Ele se tornou um dependente zumbi. Exatamente, o dependente zumbi. É aquela pessoa que tudo à sua volta está relacionado a causar o efeito para que ele possa saciar aquele momento. Não interessa se é como no crack. Perdão. Por exemplo, no crack. Pega ali a pedra pequena, coloca no cachimbo, aquela coisa medonha, não vou estar ensinando aqui. Pum. Aí o cara prende a fumaça ali e dá a pressão. Aí conta no dedo. 1, 2, 3, 4. Segundo, soltou a fumaça, acabou. Acabou toda a brisa. Acabou. Mas aquela sensação de estar ali utilizando aquela substância, que nós vamos falar nas próximas aulas, nós vamos falar um pouco sobre essa questão, que é importante o terapeuta saber sobre isso. Por quê? Como é que o terapeuta vai tratar um usuário de crack se ele não sabe qual é a sensação? Não precisa você fumar, não precisa você usar. Mas você precisa entender o que move aquela pessoa a usar aquela substância química. Então, o dependente químico é um escravo. Um escravo de uma substância química. É uma pessoa que já depende. Por exemplo, tem pessoas que amanhecem pela manhã e amanhecem assim, ó. Todos tremendo. Esses alcoólatras. Aí vai no bar, vai lá desse jeito. Tremendo todinho. Pega ali, aí bebe, aí acaba. Acabou. A tremedeira. Entendeu? Então isso está conectado aqui dentro. Mas aí nós temos que saber o que levou aquela pessoa a usar aquela substância química. Entendeu? Então, dependente químico é uma pessoa, tá, que se tornou dependente de alguma substância química. Tem casos que você vai ver cigarro, bebida alcoólica, maconha, crack, cocaína, diversas. Então, muito importante
temos um pouco de conhecimento a respeito de cada um. Então, meu querido aluno, saiba dessa importância na sua vida, que você é um terapeuta. Você é um terapeuta, você vai trabalhar com dependentes químicos. Entendeu? Então você não pode achar que você está tratando de objetos, você está tratando de seres humanos. Então, muito cuidado nas palavras que proferir. Quando errar, seja homem ou mulher. Não interessa se é do sexo LGBT, não. Estou falando de ser humano. Se errar, seja ser humano para pedir perdão, desculpa, faça sua reparação. Vamos errar? Sim. Mas vamos ter capacidade, coragem para tentarmos corrigir os nossos erros, porque nós somos como os líderes espelhos. Então nós como terapeuta, nós precisamos. Eu gosto muito de falar isso. Eu era, vou falar só um pouco, mas vou explicar mais na frente, fumante, usei diversas substâncias químicas, hoje prefiro não usar nenhuma. Por quê? Porque como é que eu vou tratar um cliente e falar para ele que a dificuldade dele é o cigarro, por exemplo? Como é que eu vou tratar um cliente se eu sou fumante? Como é que eu vou dizer para o cliente que ele deve usar algumas ferramentas para poder parar de fumar se eu não aplico em mim? Então, antes de aplicar numa pessoa, aplique em você. Tá bom? Então, que Deus abençoe sua vida, sua história. Se prepare para a próxima aula. Nós vamos falar um pouco também sobre codependência. É muito importante, não esqueça desses detalhes. Então, Deus abençoe. Querido Deus, muito obrigado por essa aula. Amém.